Uma história de amor aparentemente perfeita. Um jornalista bonitão, famoso por suas coberturas históricas em tempos de guerra, e uma jovem atriz com sua atuação extremamente elogiada na TV, no teatro e no cinema. Eles eram bem-sucedidos em suas profissões, só faltava casar e ter filhos. Eles seguiram a cartilha direitinho, mas a felicidade não durou muito tempo e logo a família feliz foi desfeita e eles iniciaram uma batalha judicial pela guarda do filho, que ganhou várias manchetes nos jornais e revistas. Olá, amizades! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal O Fundo do Baú. E nesse vídeo a gente vai contar mais uma história polêmica e que rendeu várias manchetes nos anos 90 e 2000, que é mais uma batalha judicial pela guarda de um filho. Dessa vez protagonizado pelo ex-casal, a atriz Giulia Gunn e o jornalista Pedro Bial, que lutaram na justiça pela guarda do filho deles, o Theo. Bom, amizades, e antes da gente relembrar mais uma história polêmica vivida por celebridades, eu quero te pedir para deixar o seu like agora, porque se esperar pro final você esquece. E se você já é uma pessoa que curte muito relembrar esses temas dos anos 90 e 2000, que passaram ali na cultura pop nacional e internacional, envolvendo famosos e celebridades, já segue o Fundo do Baú, porque toda semana tem garantia de relembrar bons momentos da nossa infância e adolescência. Muita gente não deve mais se lembrar, mas um dos casais mais badalados dos anos 90 foi formado pelo Pedro Bial, o jornalista famoso da Rede Globo, e a atriz Giulia Gunn. A Giulia começou a sua carreira de atriz no teatro, interpretando a peça Romeu e Julieta, e ela fez uma turnê por vários países apresentando essa montagem. A atuação dela foi tão bem sucedida que ela recebeu muitos prêmios pela sua atuação, inclusive o prêmio APCA, que é entregue pelos críticos de cinema e teatro. Já em novelas, a Giulia estreou na Rede Globo em 1986, na novela Mandala, onde ela vivia a personagem Jocasta na primeira fase da novela. A atuação dela também foi muito elogiada e ela já de cara, na sua primeira novela, ganhou mais um APCA pela atuação. E também, pela mesma atuação, ela recebeu o Troféu Imprensa. A Giulia sempre se destacou pela qualidade da sua atuação dramática e ela estrelou várias novelas no decorrer dos anos 80 e 90, como O Primo Brasílio, Que Rei Sou Eu e Fera Ferida. E ela também sempre teve uma ligação muito forte com teatro e cinema. Já o Pedro Bial entrou na Rede Globo em 1981 através de um curso de formação de jornalismo e aos poucos foi se destacando como repórter, apresentador, editor e diretor. Entre os anos 80 e 90, o Bial se destacou muito por ter feito diversas reportagens para programas da casa como o Globo Repórter. Ele também chegou a apresentar telejornais. Nos anos 90, ele participou de coberturas históricas de guerras que aconteceram naquela época. Em meados dos anos 90, ele assume a apresentação do Fantástico ao lado da icônica Glória Maria. Nos anos 2000, ele se tornou ainda mais famoso apresentando o Big Brother Brasil de 2002 até 2016. Além da sua carreira como jornalista, o Bial também se destacou como produtor e autor de livros, peças e também filmes no cinema nacional. Bom, e os dois sendo desse meio, trabalhando na mesma emissora e tendo gostos muito parecidos, não seria muita dificuldade que eles se conhecessem e que possivelmente engatassem um romance. O Pedro e a Giulia se conheceram em 1986, quando ele produziu uma matéria sobre ela para o Globo Repórter. Na época ela estava fazendo maior sucesso, vivendo a Jocasta, na primeira versão de Mandala. Ele entrevistou várias pessoas do convívio da Giulia, como o diretor Antunes Filho, que tinha dirigido ela no teatro. Os pais da Giulia também foram entrevistados para essa matéria. Ela disse que o pai dela admirava muito o Pedro, né, pela carreira fantástica que ele construiu como repórter e jornalista. E ela disse que anos depois dessa matéria, né, pro Globo Repórter, o pai dela faleceu. E ela disse que resolveu ligar pro Pedro Bial e conversar com ele. Ela até disse que no telefonema que ela deu, ela falou assim: olha, eu nem sei se você lembra de mim e tal, mas tô aqui te ligando. E aí eles conversaram, começaram a se corresponder. Na época ela estava morando em Nova York e depois, em pouco tempo, eles estavam começando um relacionamento. Esse relacionamento começou no ano de 1996 e a Giulia falou que foi muito intenso o que eles viveram, porque em 3 meses de namoro eles já estavam morando juntos como marido e mulher. Embora eles trabalhassem muito, né, e tinham um volume muito grande de trabalho e não tinham tanto tempo para estarem juntos, volta e meia eles eram fotografados em eventos públicos, sempre num clima de muito carinho e romance.
Em 1997, eles produziram juntos um filme onde a Giulia atuava e o Bial dirigia. E nesse momento em que eles estavam ali envolvidos na gravação desse filme, a Giulia engravidou do primeiro filho dela com o Pedro. A Giulia disse numa entrevista que ela amou a gravidez, foi uma das fases mais maravilhosas da vida dela. Ela disse que uma das coisas que ela lembra que era ótimo na gravidez era poder transar à vontade, que a barriga dela ficou linda, que ela se sentiu plena durante toda a gestação. Em março de 1998, Giulia e Biel deram as boas-vindas ao seu primeiro filho e único, Theo. Ela já chegou a dizer que esse foi um dos momentos mais maravilhosos da vida dela, que ela estava muito feliz, que o Bial ajudava muito ela, que ficava perto dela, fazia comida e que dividia muito com ela os cuidados com o bebê. Na época, como era o primeiro filho da Giulia, ela disse que se sentia muito ansiosa, né, pela expectativa de cuidar de uma criança, que era uma coisa nova para ela. Mas pelo fato do Bial já ser pai na época, ela ficava muito tranquila por conta da experiência dele. Após o nascimento de Theo, eles ficaram juntos por aproximadamente 2 anos, até que no ano de 2000 a relação chegou ao fim. E a partir desse momento, uma avalanche de especulações, fofocas, brigas judiciais e acusações permearam os primeiros anos do fim dessa relação. Mas se tudo parecia tão perfeito, por que essa relação terminou? A Giulia foi questionada algumas vezes no decorrer dos anos sobre o que de fato levou ao fim da relação dela com Pedro Bial. E o que a Giulia refletiu é que a vida de casada após o nascimento do filho não foi do jeito que ela esperava que fosse. Por mais que o Bial fosse muito companheiro, que fizesse a parte dele como pai, eles tinham uma vida muito agitada e ela viu que a vida de casada não seria o conto de fadas que ela sempre imaginou que seria. Em entrevista para a revista Marie Claire de 2003, ela disse o seguinte: enquanto o barrigão estava ali, podia ir e vir, mas quando o bebê sai, eu me senti vulnerável. Não era mais a mulher superpoderosa que saía por aí com a espada na mão. Ao mesmo tempo, o bebê te dá muito amor. Lembro que o Pedro chegou com 2 ingressos para ver os Rolling Stones, que é o papel do homem, tirar a mulher daquele universo. E eu não quis ir, porque era tão lindo ver a carinha do meu filho, tanto que não tive a depressão pós-parto clássica. Amamentei 6 meses, não rejeitei meu filho. Mas aí eu tive que mudar para o Rio. A gente tinha que ir para a Copa do Mundo na França, começou a suspeita de depressão pós-parto e isso me deixou mais agoniada. E a Giulia concluiu dizendo que o que ela teve foi um bloqueio emocional. Ansiedade, né, pela sua nova vida de mãe e de profissional, que ela não tinha ideia de como seria conciliar esses 2 mundos e que isso automaticamente refletiu na relação homem-mulher entre ela e o Pedro. Ela disse que realmente achava que o Pedro era o homem da vida dela e que eles iam ficar juntos para sempre, mas isso não rolou, né? Giulia passou um tempo afastada, gravando um filme, e depois que ela retomou para casa, ela tinha descoberto que o Pedro tinha se instalado num outro lugar. Então, para se afastar um pouco das especulações que já estavam surgindo há alguns meses sobre uma possível crise no relacionamento deles, até para poupar o Theo também, né, da curiosidade das pessoas e da imprensa, a Giulia resolveu passar um tempo em Nova York, onde ela tinha um apartamento junto do filho. O Bial deu autorização para ela ficar alguns meses lá com ele e eles foram. Todo o ano de 2000, lá em Nova York com o Theo, e ela começou a sentir com o tempo que ela poderia reconstruir a vida dela lá. Ela já tinha um apartamento, ela contratou uma babá para ajudar a cuidar do Theo, ela foi fazer alguns cursos e até iniciou uma ideia de criar uma produtora de filmes brasileiros lá em Nova York para ela se restabelecer o seu lado profissional, né? Tudo parecia estar indo relativamente bem para a Giulia começar a reconstruir a vida dela. E só que um belo dia, o Bial aparece em Nova York com uma liminar judicial que dava a ele autorização para pegar o Theo e passar as férias com ele. A Giulia disse que quando ele chegou lá com aquela liminar, ela ficou muito assustada, porque ela disse que durante o período que ficou em Nova York, ela tentava muito manter um diálogo com o Pedro, mas que era bem difícil, mas que ela focou em tentar manter uma relação civilizada com ele por conta do Theo. Ela chegou até a pensar que ainda havia alguma chance deles reatarem o relacionamento deles. Mas quando ele chegou lá com a liminar, ela disse que realmente sacou que tudo entre eles estava acabado. Na época, algumas revistas especularam que o que teria acontecido é que a Giulia teria ficado mais tempo lá com o Theo do que havia sido combinado com o Pedro. E parece que inicialmente o combinado era que ela ficasse alguns meses lá para descansar e se afastar um pouco de toda aquela confusão que estava acontecendo. Mas ela acabou ficando um ano inteiro com o menino lá.
depois que conseguiu essa liminar para passar as férias com o filho, o Pedro acabou entrando com um pedido de guarda provisória na justiça brasileira, que acabou sendo concedida de fato para ele. Na época, como a Júlia tinha ficado em Nova York e diante de tudo que estava acontecendo, ela voltou às pressas para o Brasil, como ela não tinha ainda um lar constituído, uma estrutura para ficar com o Theo, acabou que isso facilitou a perda da guarda do menino. Esse processo acabou se tornando muito traumático e escandaloso por conta das acusações que foram feitas em relação à saúde da Giulia e qual a possibilidade que ela teria para realmente cuidar do filho dela. Ela foi acusada de não ter condições psicológicas de cuidar do Theo. Esse foi o principal argumento da defesa do pai da criança usado para sustentar o pedido de guarda provisória do menino. Sobre isso, a Júlia explicou em 2003 em uma entrevista: "Eu tive que passar por todas as perícias imagináveis de assistentes sociais que vinham me entrevistar a laudos psiquiátricos. E falei, vamos nessa. Em vez de atacar o que dá vontade, esqueci o Pedro e pensei em mim. É verdade, fiquei deprimida porque me separei. Aconteceu, mas o grau disso, se é normal, eu também quis analisar, para ter segurança de que tinha condições de cuidar do meu filho." Essa fala da Júlia tem a ver por conta das condições que se sucederam após o nascimento do Theo, né? Como a gente falou aqui ainda agora, ela teve alguns sintomas que deu a entender que ela poderia ter tido uma depressão pós-parto, mas ela disse que isso nunca aconteceu. E o que ela teve mesmo foi ansiedade, foram sentimentos que muitas mães de primeira viagem sentem, né? A expectativa de tentar conciliar a vida maternal com a vida de esposa e trabalho, tudo isso causou um reflexo no emocional dela, mas não que ela tivesse tido uma depressão mal curada ou mal cuidada, ou que ela tivesse algum problema psiquiátrico que impedisse ela de cuidar do filho. Tanto que no decorrer desse processo, a Júlia conseguiu comprovar para a justiça que ela estava completamente apta emocionalmente para cuidar do Theo, e ela chegou no período, né, de disputa a conseguir reverter a guarda provisória para ela. Em entrevista recente, o Theo, que hoje já é um homem, né, contou um pouco sobre esse momento que ele passou, né, no período que seus pais tinham essa disputa judicial pela guarda dele. Ele disse que durante um bom tempo ele foi muito revoltado porque ele se lembrava de, aos 6 anos de idade, ele saindo da escola e indo para tribunais participar de todas essas brigas e disputas que os pais dele travaram por conta da guarda dele. Ele disse que só depois dos 10, 11 anos que ele começou a surfar, a ingressar no mundo da música, a tocar violão, aprender a tocar outros instrumentos e a cantar, é que essa raiva, essa mágoa que ele tinha foi começando a se dissipar. Bom, em 2010, a Júlia foi perguntada numa entrevista que ela deu para a revista Quem Acontece como era a relação dela com Bial. E ela definiu a relação naquela época como bizarra, que eles só dialogavam o mínimo possível e tudo referente ao Theo. Também foi perguntada o que de fato tinha levado ao fim do relacionamento dela e do Pedro. Ela deu uma resposta polêmica até, dizendo que o motivo era pior do que as pessoas poderiam imaginar e que por isso ela preferia não falar sobre o assunto, até porque mesmo naquele momento, né, isso era 2010, ela e o Pedro já estavam há quase 10 anos separados, mas ela disse que eles nunca tinham parado para conversar sobre a separação, que era uma história mal resolvida ali entre eles. Bom, vocês sabem que especulação sobre a vida dos famosos acontecem aos montes, né? Principalmente quando envolve separação. E na época do relacionamento da Júlia e do Pedro, teve uma história que foi contada por alguns veículos de imprensa na época, de que depois de eles terem discutido, a Júlia teria que ficar um tempo na casa da mãe dela em São Paulo. E o Pedro tentou ir lá na casa da sogra para visitar a Júlia, tentar conversar e resolver a situação. Mas que a mãe da Júlia não teria deixado o Bial entrar na casa dela para falar com a Júlia, e ele teria ficado com raiva da situação, e aí ele esmurrou o portão da casa da mãe da Júlia, e nisso ele acabou machucando a mão da então sogra, que na época teria registrado um boletim de ocorrência contra ele. Isso foi reportado pela revista Isto É Gente. Mas é aquilo, né, gente? A verdade mesmo é que os motivos, as razões que levaram ao final do casamento e tudo que eles passaram, somente os dois vão saber, né? E é uma coisa que eles vão levar junto com eles e que eles preferiram não expor publicamente. Já no ano de 2003, a Giulia ganhou uma homenagem no Arquivo Confidencial, que era um quadro que tinha no extinto Domingão do Faustão, onde o artista recebia depoimentos de familiares, de amigos, sobre momentos da carreira e da vida pessoal. E a Júlia se emocionou com uma mensagem gravada pelo Pedro Bial.
Nessa mensagem, ele fazia muitos elogios a ela. É uma estrela nata, nasceu atriz, uma eterna juventude, uma eterna criança. É uma pessoa que pede das outras isso, um registro do alto astral, da alegria. Hoje nós vivemos tempos de paz e temos uma grande alegria de termos o Theo nessa parceria, disse o apresentador. Hoje em dia a relação deles é de muito respeito, né? E depois de quase 2 anos de disputa, a Giulia conseguiu, né, a partir do ano de 2004, ter a guarda definitiva do Theo. E ela e o Pedro tentavam ter uma relação minimamente civilizada por conta do filho que eles tiveram juntos, que, como ele mesmo definiu em 2013, foi uma grande parceria que eles tiveram, né? Bom, amizades, e essa foi mais uma daquelas histórias polêmicas que sempre ficam guardadas na memória e que a gente gosta de relembrar. E eu queria que você me contasse aqui nos comentários se você lembrava, né, que teve, que o Bial e a Julia Gunn tiveram esse relacionamento, se você sabia de todas essas histórias que permearam a relação, se você lembrava da disputa judicial, né, que eles travaram pela guarda do Theo. E conta aqui nos comentários pra gente bater um bom papo aí e relembrar e trocar informações sobre esse assunto. Vou deixar aqui no cantinho uma indicação de outro vídeo que tem aqui no canal, falando também sobre o mesmo tema, que é a disputa de guarda de filho, que é um vídeo que fala sobre a briga entre Felipe Camargo e Vera Fischer pela guarda do filho Gabriel. O relacionamento deles foi muito polêmico, vale muito a pena ver o vídeo, que tem vários detalhes lá de tudo que aconteceu. Bom, e se você puder, compartilhe esse vídeo com as amizades que também gostam muito de relembrar essas fofocas e polêmicas do passado do mundo das celebridades, porque todas as vezes que você interage do conteúdo, o YouTube entende que é bacana e ele recomenda para mais pessoas. Então, eu queria te agradecer muito por ter me acompanhado até aqui e recordar é viver. Até o próximo vídeo. Beijinhos!